gente fala de trânsito aqui no Sete Colinas News com o apoio da River Auto Center e Autopeças. Nós podemos dizer que os carros movidos a gasolina, álcool, diesel estão com os dias contados, e o fim da estrada para esses combustíveis está mais perto do que a gente pode imaginar. Os carros elétricos vêm conquistando seu espaço em alta velocidade pelo mundo e nós vamos conhecer sobre eles, como eles estão e as programações aí das principais montadoras pelo mundo e em especial no Brasil. Quem vai detalhar tudo isso pra gente é o Miguel Faria, que fez um trabalho bem elaborado com a equipe River. Miguel, bom dia. Bom dia, meu amigo Edson Santana, Fábio Luiz Reis, Deide Oliveira, que está no trânsito cedinho aí, né? Eu vim da Rádio Sete Colinas. Estamos aqui para falar desse tema tão interessante que o Deide comentou. Já tem as motinhas rodando por aí, as bicicletas, né, rodando elétrica. Vamos falar da importância, como funciona e também dos cuidados que temos que ter. Vamos conhecer um pouquinho sobre essas importantes ferramentas, né, que em breve vão estar nas estradas, viu, ouvindo a Rádio Sete Colinas? Pois é, Miguel, e é uma realidade já mundo afora, né? E a gente, primeiro, já há perspectivas nesse trabalho que você fez, a gente já tem perspectivas para para uma chegada mais significativa desse tipo de veículo por aqui. Aliás, nós já temos esse tipo de veículo sendo comercializado no Brasil, não é isso? Realmente, o mercado brasileiro latino-americano, a evolução está um pouco tímida em relação à Europa, né? Eu estive na Europa há cerca de 3 anos atrás e já tem alguns postos que você encosta o carro, enquanto você vai num barzinho, você carrega o carro na eletricidade, né? Agora vamos falar um pouquinho da diferença, como funciona essa questão de recarregar as baterias, né? Mas a tendência no mundo, né, já está crescente. Alguns países, eu vou citar um pouquinho na frente, já estão praticamente 100% fabricando somente carros elétricos. Isso é muito importante, a questão da poluição. Nós temos que já começar a preparar, né, os nossos futuros, né, as nossas gerações futuras. E é importante que esses carros já venham para fazer essa movimentação e tirar um pouco de poluentes, né? Porque você observa que, infelizmente, alguns carros, quando você não está bem cuidado, limpeza de bico, alguns caminhões que você observa, até mesmo carros, né? A poluição é muito grande que ele solta pelo escapamento. Então é uma tendência, porque os fósseis também, eles são finitos, né? E tende a diminuir. Nós observamos agora o preço dos combustíveis como crescer, já fica na mão desses monopólios. E a intenção é que a energia elétrica, em breve, a gente pode até ter energia solar, que nós podemos produzir a nossa própria energia e até abastecer nossos carros. Olha que interessante, hein? São mudanças inevitáveis, não é isso, Miguel? Realmente mudanças inevitáveis que precisam acontecer, né? E principalmente no momento em que o mundo todo está preocupado aí com essa questão ambiental, os carros elétricos se apresentam como um importante aliado, não é isso? Claro. Nós estamos observando que tem muitos projetos que vão proibir a venda de carros movidos a diesel ou gasolina em até 2030. Tem projetos que não estão assinados ainda, mas é uma tendência grande. E alguns projetos até para evitar carros a combustão rodar até 2040, né? São estudos que estão sendo feitos, né? E será uma mudança muito, muito radical no que nós temos hoje, né? O que nós conhecemos, e chegar no posto de gasolina, colocar o diesel, colocar a gasolina. Infelizmente que nós produzimos álcool, né? Infelizmente esse álcool está atrelado ao preço da gasolina, a gasolina sobe, o álcool também sobe. E teria que ter uma mudança também radical em relação a isso, né? Nós produzimos álcool e pagamos o álcool quase no mesmo peso da gasolina. Mas esse é um outro assunto que nós vamos falar mais à frente, viu, Edson? Justamente, viu, Miguel? Agora, do ponto de vista técnico, a chegada desses veículos elétricos, Miguel, eles devem impactar aí também no quesito manutenção. O que a gente já pode prever e adiantar aqui para o nosso ouvinte? Vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho, vou dar uma lida geral para a gente conhecer um pouquinho, né, Edson, como que funcionam os carros elétricos, para a gente conhecer e quais são os itens que vão ser a manutenção desses equipamentos, né? Vamos lá, gente. No Brasil, vamos lá, o Brasil tem crescido muito nesse detalhe, tá, gente? Cresceu 4,3% no mundo, né? Questão de veículos elétricos, né? No mundo, em termos de volume.
Parece pouco, mas em relação ao que existe no mundo em termos de veículos, é um número bem significativo, 4,3%. Atualmente, gente, nós já temos cerca de 10 milhões de veículos elétricos rodando pelo mundo. Olha que número interessante. No Brasil, só no primeiro semestre desse ano, cresceu 221% o índice de veículos que rodavam, né, até 2020. Então, quer dizer, um número bem interessante. E no Brasil, você tem noção, o ano passado para cá era 2.356, nós já estamos com 7.568 veículos produzidos no Brasil. É um número bem interessante, que agora a tendência, pessoal, hoje, infelizmente, ainda os preços ainda estão um pouco altos, né, dos carros elétricos. Mas com os incentivos, com a quantidade, o aumento de escala, a tendência é que esses carros também reduzam o preço. Quanto mais escala, quanto mais produtos produzidos, o preço vai diminuir, né? Então, com isso, quem vai ganhar? Todos nós, os consumidores, né? E também o meio ambiente, que vai ajudar. No Brasil, gente, já tem alguns ônibus movidos à eletricidade, né? Que são os trolebus, né? Que são usados em transportes públicos, né? Já algumas cidades do Brasil já usam os carros elétricos para uso doméstico, né? Que já é bem interessante, só tem aqueles fios que rodam por cima, né? Porque não precisa ficar abastecendo, porque nós temos uma autonomia também para os carros ainda devido às baterias, né? Nós vamos conhecer um pouquinho, gente, como que funciona esse carro elétrico. Como que funciona? Ele funciona por meio de corrente elétrica, né? Ela não queima combustível e ele precisa de 4 componentes básicos. Olha que interessante. Primeiro é uma bateria normal, só que ela é uma bateria que armazena a energia para você ligar o carro. Assim como tem a bateria que dá a partida, essa bateria ela vai fazer com que o carro movimente um motor em si, não somente o motor de arranque, seta, farol. Ela é muito mais compacta e muito mais eficiente. Nós temos um inversor, temos um motor de indução, que vamos falar um pouquinho, e o sistema de recuperação de energia. Olha que interessante, vamos falar sobre isso também. Gente, essa bateria é recarregável, né? Ela armazena energia elétrica e será utilizada para fazer o carro funcionar. Esse inversor, ele converte a energia elétrica contínua em corrente alternada, que leva para o motor de indução. Esse motor que faz com que o motor do carro, que é movido aos componentes, que põe o óleo dentro, que não tem nada disso mais, né? Ele vai movimentar o motor por indução. E a eletricidade, né, aciona os mecanismos que o motor faz as rodas girarem e o carro vai se mover. Alguns carros já tem até um motor em cada roda. Isso é uma tecnologia que vai chegar em breve. É isso que nós temos observado. Então, gente, sem a queima de combustível, o carro não emite ruído. E é um grande perigo também, gente, para as ruas. O que acontece? Você pega uma motinha dessas elétricas, né? Ela não tem ruído, aquelas bikes não tem ruído, e isso é muito perigo. Se um motoqueiro desse, né? Um ciclista que não tem com essas motos, ele não tem ruído. E se ele não andar realmente na localização, na faixa dele, ele está correndo um risco para ele e para quem está andando do seu lado, porque não tem o barulho que nós estamos acostumados. Quando vem uma moto, você ouve o barulho da moto, você tem aquela noção. E como são todos silenciosos, inclusive os carros, né, tem que aumenta a nossa capacidade de observação, olhar sempre no retrovisor, ficarem muito atentos à sinalização, viu? Muita gente comprou essa bike, não tem placa, essas motinhas, e as pessoas estão fazendo coisas que não podem fazer no trânsito, né, gente? Então, muita atenção, você que adquiriu qualquer equipamento elétrico, porque não tem o som, e com isso a visibilidade e as informações para quem está do lado se torna bem menor, né? Então, gente, o sistema de recuperação de energia, vamos falar um pouquinho sobre isso também. O carro, a aceleração, ele é muito leve, então você facilita a condução. Você encosta o pé no acelerador e automaticamente, como não tem menos atrito, né, não tem motor a combustão, ele vai acelerar com mais rapidez também. Então vai ter isso, a pessoa pisou o pezinho no acelerador e o carro vai com muito mais força, né? E tem um sistema de recuperação de energia. Olha que interessante, o carro anda e ele mesmo, ao ser freado, aquela energia, ao dissipar o calor do sistema de freio, ele recupera a energia e vai para a bateria, armazenar, retornando aquela energia para a bateria. Então, é bem interessante. Então, o motor funciona e automaticamente ele recarrega a bateria do seu carro ao mesmo tempo, né? Suspensão, gente, vamos lá. Suspensão, pneu, amortecedor, isso continua igual, os rolamentos de roda, essa manutenção é normal, é como se fosse um carro a combustão.
Então você vai ter que cuidar desse equipamento, inclusive no freio, né? Troca de pastilha, nós teremos que cuidar dessa linha. Com o tempo, algumas ações da suspensão, os amortecedores serão elétricos, como já tem esses projetos, mas isso é no futuro, tá? Mas a manutenção preventiva desses carros elétricos, em algumas áreas, continua. Agora, tem que ter o conhecimento. Por quê? Como é um carro elétrico, independente do equipamento que você vai mexer no carro, existe a questão do choque, né? Então, se a pessoa não conhecer, tem que ter aparelhos específicos para fazer a manutenção preventiva. Agora, existe muito tipo de carro elétrico? Sim, gente. Eu vou citar 3 carros elétricos, 3 tipos de carros, que funcionam por meio de eletricidade. É o plug-in elétrico. São os carros 100% elétricos, né? Você adquire energia elétrica, vai colocar na tomada e está carregado, ele só vai andar com energia elétrica. Temos plug-in híbrido. O que é isso? O que é carro híbrido, gente? Ele funciona tanto com energia elétrica como com combustível. Olha que interessante. Você vai no posto, coloca o combustível elétrico, vai na tomada, coloca a energia elétrica, e quando a energia elétrica acabar, você tem a gasolina para chegar no posto de combustível e abastecer. Esse é bem interessante. Agora tem um, gente, que é híbrido elétrico. Olha que esse é bem interessante. O carro, ele é totalmente a combustível, você abastece somente combustível, e quando você está andando com o carro, né, ao contrário do plug híbrido, né, ele vai recarregando a bateria ao movimentar, aquela questão do freio, o motor, ele vai gerando energia, ele recarrega a bateria. E quando a bateria está recarregada, você passa o carro para a bateria e vai andar somente na bateria. Ele não tem como você carregar a bateria na tomada. Ele vai recarregar a bateria somente com o motor quando está em movimento. Então são os 3 tipos de carros que já existem no mercado, né? Agora, como que eu recarrego a bateria desse carro? Detalhe, gente, ela pode ser uma tomada residencial, 120 ou 220, né? Numa tomada normal de casa, pode demorar até 20 horas para carregar, para ser completa. A bateria carregou na quantidade correta. Existem alguns aparelhos, né, que eles recarregam a bateria em até 4 horas. Olha que interessante. Em 4 horas você vai comprar esse aparelho, ele vai inverter e vai acelerar esse aparelho para recarregar a bateria. E vai ter os eletropostos, foi o que eu já vi na Europa funcionando. Você carrega em até 40 minutos a recarga completa da bateria. Então você está viajando aí, porque o carro tem autonomia de 200 a 350 quilômetros, tá, gente? De acordo com a bateria do carro e a tecnologia que esse carro é desenvolvido. Então você parou, rodou 350 quilômetros, parou no posto de combustível, vou tomar um café, vou no banheiro. Aí você vai no eletroposto, coloca o carro recarregando em 40 minutos, recarregou a bateria e segue viagem, né? Esse é o futuro que nós teremos, né? Então, com isso, gente, nós já listamos algumas montadoras, né, com essa tecnologia que está chegando para nós, que vai desenvolver esse motor a combustão. Então, gente, nós já temos data, né, data e ano, para quando esses carros vão começar a chegar no Brasil. Vamos lá, gente, a Ford, né, até 2026, a divisão europeia da Ford só vai fabricar carros elétricos ou híbridos. Então já tem data. Depois de 2026 na Europa não fabrica mais carros a combustão. O Audi, né, até 2036, que já está providenciando, somente fabricará carro a eletricidade. Nos próximos 15 anos já terão alguns carros a gasolina. Mas a tendência é que aos poucos vão sendo trocados e demais. 2036 somente carro a eletricidade. Gente, Jaguar. O Jaguar até 2023 só. Apesar do Jaguar só ter um carro movido a eletricidade 100%, ele já fala, em 2023 vão começar a fabricar carros elétricos. E até 2030 todos os veículos serão carros elétricos, não terão mais carros movidos a combustão. A Volkswagen é um dos carros que mais tem produzidos no Brasil até 2030, gente. E o plano é dar prioridade à transmissão desses carros movidos a bateria. É uma ideia, né, que ao menos 80% dos carros alemães serão fabricados até no início da década de 30, somente carros elétricos, que é muito interessante. A FCA, gente, que é a Fiat, né, e a Chrysler, que é do mesmo grupo, né, eles falam que até 2025 já começa a produzir na Europa e nos Estados Unidos. Então, gente, está muito galopante, né, essas fabricações. A General Motors, por exemplo, até 2035. Então, gente, são fabricantes que vão começar a trabalhar, lógico, né, como a produção é muito grande, eles vão cada dia vez melhorar a tecnologia, assim como eu falei, 250 km, 300, os carros elétricos vão andar,
E a tendência é que as baterias que chegarão até 2030, 2035, são baterias que vão comportar mais tempo de combustível, então de energia, né? Então você vai abastecer o carro pela manhã, vai rodar a semana inteira e somente no fim de semana vai abastecer. Gente, olha que legal, que chique. Quem vai ganhar com isso? A natureza vai ganhar e nós também no bolso, né? Você vai ter um transformador na sua casa, uma energia fotovoltaica, energia solar, e você mesmo vai abastecer o seu carro, sua moto, e com isso nós todos vamos ganhar. Então, gente, vamos cobrir, vamos torcer para que todos cumpram esses plásticos lá das montadoras, né? E que o mercado, com o tempo, vá diminuindo esse caso da combustão, né? E o que acontece hoje fica na mão dos monopólios, eles sobem o preço a cada dia que você vai no posto de combustível, está um preço, está outro. Então esse setor, gente, vai sofrer bastante modificações. Vamos ficar atentos às novas tecnologias que todos teremos que ganhar com isso. Então, gente, carros elétricos, motos elétricas que vocês estão vendo, é uma tendência muito grande para os próximos anos a gente ver começar a rodar. Então, mais uma vez, você que tem uma motinha elétrica, uma bike elétrica, tome cuidado, ande sempre na faixa. E se você não tem carteira de motorista, mais seguro ainda, gente, procure tirar, porque nós temos que conhecer sobre como funciona o trânsito e o perigo se você não andar de forma correta, viu, Edson? Miguel, esse assunto ele é palpitante, vão surgindo várias perguntas, eu não sei se você está disponível aí, mas tem pelo menos uma pergunta aqui que surge do nosso ouvinte. Eu posso te fazê-la já após o intervalo? Claro, sim. Então, aqui no aguardo. Então ele fica aqui no aguardo, o Miguel vai, e já eu trago aqui a pergunta do Marcos. Usar, não rodar, é o que ele está perguntando aqui. Não, ele vai poder rodar com o carro dele, tem um prazo, né? Tem um prazo, existem estudos, né, que eles querem parar a circulação desse veículo a partir de 2040, mas já tem kits de motores elétricos para você colocar nos carros, colocar esse kit de motor elétrico nos carros movidos a combustão. Em Uberaba mesmo teve um projeto bem interessante aqui de Uberaba, isso já há cerca de 10 anos atrás, e uma pessoa de Uberaba, ele fez essas mudanças, colocou num Palio o motor elétrico, é um kit de motor elétrico, só que no início, quando ele colocou, você tinha que o porta-mala do carro, ele tinha em torno de 10, 15 baterias para armazenar, baterias comuns, né? E inviabilizou o projeto dele, mas já você vai comprar um kit de motor elétrico e vai colocar no seu carro. Tire o carro a combustão e você vai colocar o motor elétrico no local daquele que você tinha combustão. Vai manter os outros equipamentos normais como você tem. Talvez ele não tenha aquela reversor de energia dos freios, né, para o motor, mas você vai abastecer o seu carro na tomada como os carros normais que virão. Então, em vez de tirar um kit de motor elétrico para você substituir o seu carro. O Wendel do bairro Estados Unidos, mas com energia em alta, como fica a questão do abastecimento? Aliás, tem uma discussão até no uso em terminais de energia solar, né? A pessoa ter um terminal de energia solar na sua casa para abastecer o veículo, não é isso, Miguel? Essa é a ideia do futuro, né? Que você tenha energia solar na sua casa, você vai ter que ter energia solar hoje. Como funciona? Você não tem como armazenar essa energia. Você produz energia, ela vai para a CEMIG, um transformador que faz essa medição, e você faz essa energia, você retorna. A tendência no futuro é que você vai armazenar essa energia que você está produzindo na sua casa, para que você utilize na sua casa e também abasteça o seu carro. Ou talvez na hora da energia estar fazendo a transformação no teto da sua casa, você também carregue o carro, né? Você produz energia. Em alguns lugares que são mais ermos, né? Vai se produzir a energia fotovoltaica para abastecer o seu carro na estrada. E alguns carros também que eu já vi, algumas matérias, que o próprio carro ele tem em cima do carro placas solares, para que o próprio carro produza a sua energia. Mas é uma outra tecnologia e com certeza vai chegar no futuro próximo. Ô Miguel, o assunto é palpitante. O Fabiano Matos tinha deixado uma pergunta encomendada aqui da questão dos motores híbridos, né? Que já são uma realidade. Então, pelo que você já explicou, acho que já está meio que respondida aqui a questão que ele pediu para a gente abordar com você, mas eu acho que é só um período transitório, né? Para quem não sabe, vamos até explicar essa questão do motor do híbrido, né? O híbrido, existe os dois tipos de motores híbridos. E o híbrido, que você abastece o combustível normal, a gasolina, e você carrega também
a energia elétrica. Então você vai ter os dois, eu vou na energia elétrica, finalizou a energia elétrica, eu vou no posto para abastecer, eu uso o combustível para chegar no posto, o combustível fóssil, que é a gasolina. Existem os carros híbridos, que eles são, você não abastece somente o combustível, e quando você está na gasolina, ele recarrega a bateria do seu carro para você andar elétrica. Então quando a bateria está no ponto legal, você anda só no carro elétrico. Quem vai abastecer o carro, a bateria do seu carro é o motor quando ele estiver ligado na gasolina. São os carros híbridos. Ele tem os dois combustíveis, né? Tanto a energia elétrica como o combustível a gasolina. Miguel, quero agradecer a sua participação aqui, lembrar o pessoal que está ouvindo aqui o Sérgio Colinas News, pintou aquela dúvida, é só passar na River, não é isso? Isso, passa na River, vamos trocar ideia, falar um pouquinho desse assunto palpitante, né? Que todos nós estamos interagindo para que nós possamos conhecer o futuro que vai chegar. E tem mais dúvidas, gente? Acesse as redes sociais da River, no Instagram, no Facebook, no @River Autotecas. E essa matéria que eu estou falando agora, ela vai estar no YouTube também, tá? No podcast do YouTube River Autotecas. Tem dúvida? Passa na Avenida Coronel Joaquim Oliveira Prata, número 574, River Autopeça, no 630 River Auto Center. Se quiser ligar também 2103-0800 para você fazer o orçamento da manutenção preventiva ou receber a peça na sua casa no 2103-0800. O telefone é fixo e também o WhatsApp, ouvindo a Rádio 7 Colinas. E para quem perdeu o bate-papo aqui, é bom sempre lembrar, daqui a pouquinho está disponível lá no YouTube da River, não é isso, Miguel? Isso mesmo, Edson Santana. Grande abraço para você, muito obrigado, parabéns pela escolha do tema, viu, Miguel? Arrebentou. Bacana, muito obrigado, ouvindo a Rádio 7 Colinas. É com muito carinho que todas as quarta-feiras nós estamos aqui para passar informações para vocês, juntamente com a equipe River Autotecas. É grande, sempre um prazer estar com vocês toda quarta-feira, juntinho de manhã, dando dicas automotivas para vocês rodar tranquilo e economizar dinheiro, né? Isso que é importante. Beleza? Gente, uma quarta-feira maravilhosa, de muito sol, previsão de chuva para hoje. E semana que vem estaremos juntos com mais dicas automotivas para vocês. Um grande abraço, ouvintes da Rádio 7 Colinas.